Olá, galera! Nos destaques de hoje a gente vai comentar sobre um assunto que deu o que falar no final do ano passado. Deu o que falar e tá rendendo até hoje, né? Tá rendendo demais e é sobre a negociação do Hop Hari para comprar uma nova montanha-russa pro parque. Mas lembrando que até agora não houve nenhuma novidade sobre esse assunto. Eles ainda estão com a montanha-russa em negociação, mas a gente vai reunir todas as informações desse vídeo para que você fique bem informado sobre o assunto, né? Afinal, o ano tá começando e já que começa a rolar novidades sobre isso, então vamos lá? Mas antes de começar, não se esquece de seguir a gente lá no Instagram, que é @rapfanbr, que tá aparecendo aí na tela agora. Porque todas as novidades que acontecem no mundo da diversão, a gente posta sempre lá primeiro, né? E é sempre mais rápido, porque até a gente editar vídeo, gravar e colocar aqui demora bem mais. Então segue lá que você fica bem informado. Então agora vamos lá, né? Vamos lá. E essa atração que o Hop Hari tá interessado tem a sigla GIB, que todo mundo chama como GIB. Mas o que é a GIB? Vamos finalmente explicar o que é GIB, porque o pessoal não para de perguntar pra quem não conhece, né? É a sigla do nome Giant Inverted Boomerang, que é boomerang gigante invertido no português claro. Então, se você vê alguém falando GIB por aí, é a referência dessa montanha-russa. Ela é fabricada pela Vekoma e lembra muito a boomerang que tinha lá no Play Center, né? Lembra demais, mas ao mesmo tempo ela é muito diferente. Somente o trajeto da montanha-russa que é muito parecido, mas essa nova versão, ela é do modelo invertido e ela também vai de frente e volta de costas, mas dá só uma olhada nas características para você ver como ela é o dobro, o triplo, 4 vezes maior que a boomerang que tinha lá no Play Center. A GIB possui 58,4 metros de altura, 53,9 metros de queda, 367 metros de extensão, atinge 105,6 km por hora, vira 6 vezes de ponta cabeça, sendo 3 inversões na ida e 3 inversões na volta. Ela tem duração de 1 minuto e 32 segundos e 2 quedas de 90 graus, algo inédito em nosso país. Quando inaugurada, essa montanha-russa vai ser a maior da América do Sul, tanto em altura quanto em velocidade. Então imagina como vai chamar atenção, hein? Ela vai dar uma visibilidade enorme pro parque, uma visibilidade, na verdade, mundial. E, inclusive, ela também vai ser a maior montanha-russa invertida da América Latina. Isso inclui o México também, gente. E aqui do Brasil não vai nem ter nada próximo a ela. Sucesso garantido. Mas como é que surgiu a história da GIB aqui no país? Como ela veio parar no Brasil? Toda essa história começou em 2009, quando o Mirabilândia, lá de Olinda, pertinho ali de Recife, no estado de Pernambuco, comprou essa montanha-russa do Six Flags Over Georgia, lá nos Estados Unidos. Ela estava guardada lá no Six Flags desde 2007, num depósito, e aí eles compraram e trouxeram aqui pro Brasil, porque o preço estava maravilhoso, gente. Era uma oportunidade de ouro pro Mirabilândia. E não perderam a oportunidade, né? Não perderam, compraram e ó, tá lá. A ideia inicial do Mirabilândia era ter montado essa montanha-russa no parque atual. Porém, bem quando eles iam começar a montar, a prefeitura pediu o terreno do Mirabilândia de volta, que é alugado na verdade. E aí, sem essa segurança do terreno, o Mirabilândia resolveu não montar. Porque imagina você gastar milhões de reais para fazer fundação, alugar guindaste, montar ela, e aí ter que desmontar logo depois, Sim, né? não compensava, era totalmente inviável pro parque, porque o custo é muito alto. O custo é muito alto. Então eles resolveram deixar ela guardada para montar essa montanha-russa no novo Mirabilândia, que já está em construção. A gente visitou a construção, tá aqui no card, né? E na Vai descrição aparecer do aqui vídeo. no card, você assiste que o vídeo, ó, imperdível. Tá muito legal para saber do novo parque. Então a ideia era essa, ela ia ser montada no novo parque. Mas os planos mudam, gente, estratégias mudam, empresas são assim, e o parque resolveu mudar a estratégia da GIB, né? Sim, colocou ela à venda, se aparecesse alguém para comprar, eles venderiam. Se não aparecesse, deixavam lá ainda armazenada para montar no novo parque. Exatamente. Mas por que o Mirabilândia mudou de ideia? O Mirabilândia mudou de ideia porque eles iam acabar demorando ainda para montar ela. Ela era para ser montada numa segunda fase desse novo parque, até porque eles já têm a Monte Macai, eles compraram. Ela sim vai ser na primeira fase do novo Mirabilândia. Então, em vez de deixar a GIB lá parada no tempo e tudo mais, que vai acarretando em mais custos para reformar, é mais fácil vender e depois conseguir uma atração melhor, né? É muito mais fácil, né? Porque ela parada vai aumentando cada vez mais o custo. Mais tempo Ficando parada, mais caro é, né? E aí o Hop Hari ficou sabendo da venda dessa montanha-russa, se interessou por ela e foi atrás para fazer as negociações. Mas tem uma história muito curiosa que a gente ainda não pode contar pra vocês, mas se der tudo certo com essa montanha-russa, a gente conta essa história pra vocês e vai fica seguir pro futuro, fica pro futuro aí. Uma história muito curiosa que aconteceu no meio dessas negociações. Depois vocês cobram a gente quando aprovar a compra dessa GIB, tá bom? Mas vamos lá.
E a primeira vez que a gente soube que o Hopi Hari estava interessado nessa montanha-russa foi mais ou menos no início de novembro de 2018, do ano passado, né? Quando o presidente do parque, mais 2 pessoas da manutenção, 2 engenheiros, foram até o Mirabilândia para verificar a situação da montanha-russa. E claro, aí eles conversaram com o parque para ver o preço, como o Mirabilândia queria que a negociação fosse realizada, as condições. E aí, né, eles se interessaram mais ainda e voltaram para cá com a ideia na cabeça de comprar essa montanha-russa para colocar no Hopi Hari. E toda essa primeira visita foi postada publicamente pelo próprio José Davi nas redes sociais dele, e aí todo mundo entrou em transe, né, o delírio. Foi muito engraçado esse dia. Parou a internet praticamente da nossa bolha, né? De parques de diversão. Foi divertido. A gente fez até uma live, né, lembra? Comentando, e o pessoal Fizemos tudo uma louco, live, assim, meu Deus, bombou também que pra é caramba isso? a live. Foi divertido. E alguns dias depois, o presidente do parque, José Davi, né, ele fez uma live, uma transmissão ao vivo no Facebook, no Instagram também, para falar um pouco sobre a montanha-russa, e foi nessa live que ele comunicou onde ele tinha interesse de colocar a montanha-russa, que é na área de Wild West, que pra quem não lembra é aquela área de Velho Oeste do Hopi Hari, né? Isso, em algum lugar próximo ali da tirolesa do Splash, mas claro que tudo isso depende também, gente, de estudos. A ideia talvez seja colocar naquela região ali, mas de repente se o solo não for bom, for muito mole, alguma coisa, enfim, de engenharia, eles têm que trocar de lugar, né? Sim, eles têm que fazer um Tudo isso estudo bem depende. aprofundado para que seja montado no local exato. E logo no início de dezembro, de novo, o Hopi Hari foi até o Mirabilândia, só que dessa vez, gente, uma renca de pessoas. Advogados, engenheiros, tudo que era necessário para avançar bastante nessa segunda etapa de negociações. Para tentar acelerar o processo, Isso, né? acelerar, Também. porque o Hopi Hari tem interesse em trazer logo isso pra cá. E nessa visita foi fechado o valor de compra que o Hopi Hari vai pagar pro Mirabilândia, e também eles foram analisar um pouco mais a fundo a estrutura da montanha-russa, os motores, os trens, porque isso é sempre necessário, né? Sim, muito importante, na verdade, também, sim, né? O parque tem que analisar muito bem. E também a parte burocrática que avançou um pouco mais. Aí o Hopi Hari voltou pro parque e tudo mais, e alguns dias depois realizou outra transmissão ao vivo, que aí finalmente o parque falou abertamente sobre tudo o que estava acontecendo nessas negociações. E nessa live eles falaram sobre algumas atrações que até então ainda não tinham voltado à operação no parque, que era o Vorangue no Escuro, o Hecatombe e a atração Radicale. Eles também aproveitaram para falar um pouco mais sobre a montanha-russa Ghibli, né? E toda a parte de valores, como a gente citou anteriormente, já está ok entre as duas partes. Agora eles precisam entrar para uma parte mais burocrática, onde eles cuidam do contrato, como vai ser paga a montanha-russa, e também eles precisam de uma inspeção diretamente com a Vekoma, né? Isso, a Vekoma, como a gente falou lá no começo, é a fabricante dessa montanha-russa. Porque para quem não entende muito de parque, está acompanhando os nossos vídeos agora, a fabricante ela é responsável por toda essa parte, assim, de motor, a estrutura dela, sensores, porque desde a época que essa montanha-russa foi fechada, lá em 2007 até 2019 agora, né? É muito tempo, então melhorou muita coisa foi atualizada. E eles precisam ver, porque para reformar ela, essas peças vai ter que ser pedida pela Vekoma, né? Precisa modernizar, né? Tanto em sistema, às vezes até mesmo pela estrutura. Sim. E toda essa parte que a gente citou, burocrática, de revisão, vai acontecer agora no mês de fevereiro, quando o Hopi Hari vai para lá de novo no Mirabilândia, realizar toda essa parte. Inclusive que o José Davi citou também isso numa outra live que ele fez recentemente. E quanto ao prazo de construção e inauguração da montanha-russa, o Hopi Hari já deixou bem claro, né, Alisson? Eles podem levar de 12 até 18 meses após a compra da montanha-russa. Isso, caso a visitação se mantenha como está indo agora, que está indo num nível melhor do que o ano passado, tá? Agora, caso a visitação caia um pouco, né, porque não dá para prever, de repente, ela vai demorar de 18 até 24 meses para ser montada a partir da data de compra. E isso ocorre também porque ela precisa de uma reforma, de uma pintura nova, né? Sim, ela é uma montanha-russa, gente, muito complexa, tá? Tem algumas montanhas-russas, por exemplo, o Beto Carreiro, quando comprou a Fire Rip, eles montaram ela em questão de 4, 5 meses. Só que a Ghibli, ela tem um sistema de lift muito difícil, ela tem 60 metros de altura praticamente, é uma montanha-russa muito gigante, muito complexa. Então demora mesmo. Numa comparação doida, assim, é como se fosse 2 turbodrops, né? Nas duas fato, torres 2 dela. turbodrops. E além do percurso inteiro. Aí vocês devem estar pensando, nossa, essa negociação está acontecendo desde novembro e não vem a confirmação de compra, por quê? Que demora, esfriou a negociação. Não, gente, calma. Esse tipo de negociação é muito complexa. Complexo e difícil, né? Difícil. Também. Porque a gente tá falando, não é tipo assim de 100 mil reais, 200 mil reais, a gente tá falando de milhões de reais, entendeu? Então, imagina só a burocracia que tem que ter,
tem que ficar bom para ambas as partes, tem que ser tudo muito analisado, muito bem pensado para não ficar ruim para ninguém. E tem alguns casos que essas negociações levam até anos para ser concluídas. Sim, demora muito. E só para vocês terem noção de valores, uma montanha-russa Ghibli da Vekoma novinha, zerada de fábrica, ela custa mais ou menos 20 milhões de euros, o que atualmente daria mais ou menos 80 milhões de reais. Ou seja, muito dinheiro inviável para qualquer parte sim, do Brasil. Qualquer parte do Brasil, né? E ainda mais o Hopi Hari agora que tá voltando, né? Tá se recuperando nessa fase, então seria inviável, mas como ela já é usada de outro parque, tá ali no Mirabilândia, fica muito mais barato e é uma oportunidade de ouro. E a gente sabe que os fãs do Mirabilândia ficam muito chateados por ver que a montanha-russa que seria montada lá talvez possa ser montada em algum outro lugar. A gente sabe como é que é esse sentimento por causa da Daisy, né? Isso com a Daisy, né? A gente foi vendida para um parque lá pra Malásia. Mas assim, é muito bom não só pro Hopi Hari, como também pro mercado de parques brasileiros. E a gente vai falar um pouquinho do real benefício, né? Sim. Quão benéfico é pro parque adquirir, na verdade, né, uma atração como essa. Um exemplo, o Beto Carreiro, por exemplo, antes deles adquirirem a montanha-russa Fire Rip, eles nem apareciam na lista dos parques mais visitados da América Latina. Mas no ano seguinte, quando eles adquiriram a montanha-russa Fire Rip, eles já apareceram na casa de 1 milhão de visitantes. Foi a primeira vez que o parque bateu esse recorde, né? Foi a primeira vez e assim, foi uma decisão muito acertada, porque a Fire era a primeira montanha-russa invertida fixa do Brasil, então chamou a atenção do pessoal aqui do Brasil, gente da Argentina, gente de tudo quanto é lugar. E aí, além disso, eles tiveram uma estratégia de marketing e de divulgação muito acertada. Então, Sim. tipo, ó, acertou certinho no alvo e pum, 1 milhão de visitantes nesse primeiro ano pós-Fire Rip. E isso, pro Hopi Hari, também pode acontecer a mesma coisa, porque no ano passado, o parque ele recebeu cerca de 600 mil visitantes, que é um número mais abaixo do que eles costumavam receber antigamente. Né? Então, com a Ghibli, ela vai chamar muita atenção, e se eles fizerem uma estratégia de marketing certeira, também vai voltar a bater 1 milhão, acredito que volte até pros 1 milhão e 800 que o parque recebia anteriormente. Né? Muita gente. Com certeza. E além de tudo isso, vale citar que a concorrência no setor de parques aumentaria muito mais. Porque o que acontece quando algum parque adquire uma atração nova? Movimenta todo o setor. Se um parque, sei lá do sul, por exemplo, adquire uma montanha-russa nova, o parque aqui de São Paulo também vai querer adquirir uma montanha-russa nova. Porque é aquela pra não ficar pra trás, saudável, lógico, né? Porque todo mundo vai voltar a atenção pro outro. Aí você tem que chamar a atenção de alguma maneira. É por isso que lá fora a gente vê tanto. Você vê, tipo, Disney. A Disney só tá fazendo tanto de coisa que tá fazendo porque a Universal começou a incomodar, entendeu? E eles precisam de visitantes, né? Sempre uma concorrência de visitantes. Lembra que um exemplo no Brasil perfeito. Olha os parques aquáticos. O Termas inaugura alguma coisa, o Et vai inaugurar outra. Aí o outro vai inaugurar. Aí depois vai e assim vai, gente. É saudável pra todo mundo e pra gente visitante ganha muito com isso. Então é isso, a gente espera que vocês tenham gostado de mais um Destaques e que vocês tenham entendido todo o processo de compra da Ghibli que ainda está em andamento. E olha, não se esqueça de seguir a gente lá no Instagram, porque qualquer novidade da Ghibli a gente vai soltar lá, né? Lá é rapidinho, ó. Saiu alguma coisa, a gente posta. Então, muito obrigado, gente, por assistir mais esse vídeo. Se você gostou, curta, compartilhe com seus amigos. E não se esqueça de se inscrever aqui em nosso canal. E ativar o sininho das notificações, para quando a gente lançar um novo vídeo, você receber a notificação. Isso, e também segue a gente no Instagram, no Facebook. A gente tem o nosso site para vocês saberem tudo sobre parques. Então, muito obrigado, gente, e até a próxima semana. Até a próxima, galera.